E a esperança não traz confusão. Enquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado, porque Cristo estando ainda nós estando ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreu por um justo, pois poderá ser pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Glórias a Deus. Pode se sentar, igreja. Glorificamos o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, essa noite eu preparei essa pregação que o Senhor deu no meu coração sobre como que Deus nos justifica pela fé, pelo sacrifício dele e o plano de salvação. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. E o objetivo dessa carta, o tema principal central dessa carta, era para que os judeus e os gentios entendessem que o sacrifício e a justificação do Senhor Jesus não era exclusivo aos judeus, mas alcançava nós também gentios. Porque para aqueles que todo crê nele é salvo e justificado pelo santo nome dele. A palavra do Senhor nos diz que os judeus eles acreditam que a salvação de Deus é exclusivamente deles, mas Jesus eles nos ensina pelos seus apóstolos e discípulos que não é isso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele estava no céu, junto ao seu Pai, que é somente um só, o véu que nos separava de Deus, ele precisava ser rasgado. Aleluia! E para que nós pudéssemos entender isso, nós temos que voltar em Gênesis 1, igreja. Porque quando Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele tinha acesso a Deus. Ele conversava com Deus lado a lado. Deus descia do seu trono ao jardim e caminhava com o homem. Só que quando o pecado entrou, o homem morreu, mas não de morte física. Ele morreu espiritualmente. O homem ele foi separado da presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Só que você pode me perguntar, mas Adão não morreu. Mas alguém vai morrer no lugar dele. Alguém tem que pagar o sacrifício por Adão. E aí que nós entramos, por causa de um todos pagamos, mas por causa de todos um só pagou. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado que Jesus subiu naquele madeiro. Foi por causa do meu pecado, foi por causa do meu pecado, da minha desobediência, da nossa desobediência, que Deus desceu do céu, se fez homem. Sentiu as dores, sentiu medo, sentiu fome, sentiu sono, sentiu tudo que eu sinto, você sentiu, ele sentiu para que o seu pecado fosse justificado por causa dele. Quando Adão pecou, igreja, quando ele rompeu, ele se separou do Pai, o véu ele precisava ser rasgado. E você precisa entender que no sacrifício da cruz o véu se rasgou, ele não rasgou de baixo para cima, foi de cima para baixo. Ele agora não é o sumo sacerdote que tem uma vez no ano para ir se apresentar diante de Deus. Deus te fez sumo sacerdote porque agora você pode chegar diante dele. Ele rasgou o véu, igreja, ele rasgou o véu. Foi ele que rasgou para que você tenha e possa ter livre acesso ao Pai. Ei, no grande dia não há como você falar, mas eu não conheci o seu nome. Ah, mas eu não consegui ir na sua santa casa. Você consegue alcançar o trono de Deus no pé da sua cama. Você consegue alcançar o trono de Deus no seu banheiro, varrendo uma casa, fazendo uma comida, fazendo uma cama hospitalar. Não é justificativa, você alcança os pés de Deus no momento que você está, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Deus ele é tão maravilhoso que além dele rasgar o véu, ele deixou um consolador para te consolar, para que você venha estar mais perto cada vez mais do Pai. Ei, Deus é maravilhoso. A palavra de Romanos, ela nos ensina o amor de Deus, a paz que é estar com Deus. Vocês têm que entender que a paz que é estar com Deus, ela não é momentânea, ela é um estado de espírito. Ei, você pode estar triste, mas você tem paz com Deus. Você pode estar brigado com seu marido, mas você
cotidiano, na sua rotina. Você tem que entender que quando Jesus ele morreu naquele madeiro, não foi para que você venha transformar somente, para que você não venha ser transformado somente nas suas atitudes do seu andar. Você tem que ser transformado espiritualmente de dentro para fora. O Senhor Jesus, ele desceu o seu Filho para que o caráter e a beleza de Jesus Cristo fosse e venha a ser moldado em cada um de nós. E a beleza, o caráter de Cristo tem que ser moldado em nós. Esse é o plano da salvação. Quando Adão pecou no paraíso, alguém precisava morrer pelo pecado dele. Todo mundo sabe que Deus falou que viu um homem que pisaria na cabeça da serpente e ela achou que era Caim. E quando ela deu a luz a Caim, seu primeiro primogênito homem, ela se alegrou naquele nascimento. Mas nós sabemos a história. Caim foi o primeiro assassino na terra, matando o seu irmão Abel. E aí nasceu Sete, e vai a história. E em todos os livros, Isaías fala que vai vir um homem, que esse homem vai libertar os cativos. É desde o Antigo Testamento a promessa de Cristo. Não existe isso. O Antigo Testamento ele é do início ao fim anunciando a vinda de Cristo. E quando Jesus ele desceu e ele se fez carne e homem, os judeus não receberam. Eles não, mas por quê? Por que, irmão, que eles não receberam? Porque eles achavam, eles acreditavam que o Messias ia descer, sendo rico, poderoso, que ia libertar eles do Império Romano, mas não foi isso que aconteceu. Jesus ele se veio humilde, ele se veio pobre, ele se veio homem, ele se veio carpinteiro. Jesus não tinha casa, ele se alimentava com que as pessoas que bancavam o ministério dele. Ele não tinha. Ele fala que até as raposas têm as suas cloacas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E não era isso que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um homem poderoso, mas não foi isso que veio. Igreja, eu preciso que você entenda o que é ser humilde. Ser humilde não é você namorar numa casa caindo aos pedaços, não é você comer arroz e feijão todos os dias. Isso não é ser humilde. Ser humilde é você saber reconhecer que você erra e saber das suas limitações. Isso é ser humilde. E Jesus sabia das limitações dele quando ele se fez homem. Você tem que entender que Jesus ele se fez homem e sentiu tudo que você sente, porque no momento da crucificação ele falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele sentiu medo, igreja. Ele falou: Pai, porque me abandonaste? Mas Deus nunca abandonou ele. Se Jesus não abandonou seu filho no madeiro, ele acha que você acha que vai abandonar você? Jesus não abandonou para os seus. Ei, Jesus ele sentiu medo naquele momento, mas ele sabia o propósito dele maior, e era salvar você, era que nós viemos ser justificados pela fé. Essa palavra de Romanos 5, ela nos ensina que para ser justificado é somente pela fé, é somente por crer em Jesus. Você pode fazer, você pode doar, você pode pregar, você pode curar, você pode libertar, mas não é suas obras que vão te levar para o céu. Você não consegue subir a glória de Deus por mérito próprio. Nós não somos nada. É somente pela graça de Deus que Ele nos concedeu. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus perfeito é esse, igreja, que viu graça em nós. Você pode achar que você não vale nada, mas o Pai viu valor em você. E Ele viu o valor porque Ele te comprou e foi com o sangue dele. Ele te comprou. Olha que amor lindo, igreja. Depois, quando você puder chegar na sua casa, estuda, mas é para estudar, não só para ler Romanos 5, que vocês nunca mais vão achar que Deus não ama vocês. Deus ele ama vocês até no seu íntimo. A palavra do Senhor ela é doce, ela é agradável. Em Romanos 5 a gente vai
20 anos, vocês têm que entender uma coisa assim como Deus me fez entender, porque eu também não sabia. Porque a palavra ela vai falar primeiro comigo para depois falar com vocês que a bênção que o Senhor preparou na sua vida, ela está pronta na mão dele. Desde que você estava em Deus, a sua bênção já estava pronta na mão dele. Ah, mas por que Deus não me entrega? É porque você que não está pronto. Ah, mas eu quero um emprego, eu quero aquele emprego. Você nem vem no culto. Se Deus te dá emprego, você não precisa nunca mais na igreja. Ah, eu quero um marido. Você é boca suja, você não respeita ninguém, você vai destruir aquele homem. Ah, eu quero que meu marido saia do álcool, mas só que você não pilar da sua casa. Ah, eu quero que meu filho saia da droga, mas você não dobra seu joelho e ora por ele. Você consegue entender que as bênçãos do Senhor estão preparadas na mão dele? Você que não está pronto para receber? O trono de Davi estava lá. Ele foi ungido a rei quando era ainda adolescente, mas ele só subiu naquele trono quando ele era homem. O trono estava esperando ele, só que quem precisava ser moldado era ele, Davi. O trono estava esperando ele, a sua bênção está te esperando. Cabe você a se moldar para que essa bênção venha a ser bênção na sua vida e não maldição. A palavra do Tiago fala: pede, não recebe, porque pede mal para gastar com vossos eleitos. Ei, peça algo para Deus para que venha te edificar na fé dele. Porque o apóstolo Paulo fala: para que se encher de joias, se encher de prazeres do mundo, se encher de bem e riquezas, e quando você morrer você não vai levar nada? Quando Jesus olha para você e fala: o que você tem? Ah, eu consegui na terra 3 carros, consegui 2 casas. Isso não serve de nada. Isso não serve de nada. Você não é salvo por dar cesta básica, você não é salvo por visitar o irmão, você não é salvo para saber onde por montar, você é salvo por crer em Jesus. Isso são obras. Ah, mas não é importante, irmão Rosa? É claro que sim. Um cristão verdadeiramente convertido e que está com o caráter formado de Cristo, as boas obras vêm a consequência dos frutos. Não tem como um crente não ter boas obras. Não tem como um crente não produzir frutos na presença de Deus. Você precisa produzir fruto, igreja. Você precisa produzir frutos. Porque o Senhor Jesus falou que aquela árvore que não der fruto, ela vai ser seca, arrancada e jogada no fogo. E você precisa dar fruto para o reino de Deus. Somos árvores. A melhor maneira de explicar que somos árvores. Porque quando Jesus curou alguém cego e falou: o que você enxergar? Eu enxergo homens como se fosse árvores se movendo. Olha que lindo. Você acha que foi um acaso? Nada na Bíblia é por um acaso, igreja. Você é árvore. Ensina Deus a te moldar, te regar, te adubar, para que você venha dar frutos por reino dele. E que não é para você se gloriar, porque toda honra e glória é do Senhor. Tudo na sua vida tem que ser para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Nós não somos dignos de nada, de glória nenhuma, de exaltação nenhuma, é somente do Pai. Ei, Filipe perguntou para Jesus: Senhor, a gente como Senhor Jesus, como que a gente vê o Pai, Senhor Jesus? Me ensina a ver o Pai. E Filipe, Jesus olha para ele e falou assim: meu Deus, está comigo há não sei quantos anos, estou quase indo para a cruz, então você não sabe que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, que nós e o Pai somos um só, filho. Ei, Jesus e o Pai é um só. É um só, igreja. Em Romanos 5 fala: para nos alegrarmos nas tribulações. Tribulações, igreja, não é o fim do mundo. Tribulações é o maior significado, o melhor significado para que vocês entendam é pressão. É quando alguém te pressiona. Sabe quando alguém te pressiona? Quando alguém te coloca numa situação que você não sabe o que fazer? Isso é tribulação. E o apóstolo Paulo fala para que nós venhamos nos alegrar. Mas quem se alegra? Quando você quebra a perna, quando você perde o emprego, quando você abre seu CD e não tem nada. Quando cortaram sua água, cortaram sua luz, como se alegrar? Eu fiz essa pergunta para Jesus ontem à noite. E Jesus ele falou para mim, continua lendo o capítulo, porque nós devemos se alegrar na tribulação, porque através da tribulação ela vem a perseverança. Perseverança significa paciência. Para que nós venhamos ter paciência em esperar as coisas de Deus. E que através da tribulação que ela vai gerar paciência, ela vai gerar experiência. E que da experiência ela vai gerar esperança. E que através da esperança que nós vamos crer no Senhor Jesus Cristo. E sabe o que eu entendi com isso? Que as tribulações e as suas provas que moldam Cristo em você. Estou falando
que o Senhor Jesus coloca na nossa vida, assim que a gente acha que é impossível sair daqui. E nós vamos para o nosso quarto, dobramos nosso joelho, e é ali que nós acendemos e reacendemos a nossa intimidade com Deus. Aleluia. Você já parou para pensar que quando você está passando maior dificuldade, que é os momentos maiores de fervor nas suas orações? É os seus louvores com melhor adoração que vem do seu coração? É nas tribulações? É porque é elas que te aproximam de Deus. É elas que te fazem chegar mais perto de Deus. É isso que Paulo quer que nos ensina. O plano da salvação de Deus, ele foi perfeito. Foi desde Gênesis. Alguém precisava assumir aquela promissória. E aí, quando o inimigo chega, o pastor falou aqui, mas quando o inimigo chega diante de Deus, e ele fala assim: ó, Deus, ajustaram. Peca. Só tem pecado. Jesus abre o livro assim, ó. Mas Deus abre o livro assim, ó, o livro da vida. Ué, mas aqui não tem nada, a dívida dela tá paga. Tá falando que a dívida dela que tá paga, ela tem um crédito interminável comigo. A dívida dela tá paga. Eu desci, eu mandei o meu filho para sanar a dívida dela. Todas as suas dívidas foi levada na cruz com o Senhor Jesus Cristo. Hey, você pode olhar em qualquer túmulo de qualquer Deus que eles adoram. Todos eles estão sós, mas Jesus não está. Porque Jesus ele foi encarnado. O Senhor Jesus fala que ele foi para o céu para preparar moradas para nós. E que ele há de nos receber, igreja. Agora, se a casa física ou não é, eu não sei, mas ele foi preparando lugar para nós no céu. Se ele foi preparar, é porque ele quer nós no céu com ele. Olha que Deus maravilhoso. Não é à toa que um dos títulos deles é maravilhoso, Deus poderoso. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que não olha para as suas limitações, um Deus que não olha para os seus bens materiais, um Deus não olha se você é aleijado, se você é cego. É um Deus que mesmo nas suas maiores dificuldades, ele vê qualidade em você. Deus ele vê qualidade em nós, igreja. Você pode olhar assim. Eu já me olhei no espelho e falei, eu não gosto do que eu vejo. Mas é porque eu não tinha Cristo em mim. Porque quando você tem Cristo em você, você se ama, você igreja, você se ama. Porque um dos espíritos do Senhor Jesus é o amor próprio. Tem gente que não se ama e quer casamento. Tem gente que não se ama. Se você não consegue amar nem a si mesmo, como que você vai amar o outro? Se você não consegue nem se amar a si mesmo, você respeitar, como que você vai subir no altar e abrir a sua boca e proferir palavras e vidas que são dos filhos do Senhor Jesus? Nós somos ovelhas do Pai. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do rebanho. E o nosso dono é Cristo. Se uma se perde, ele volta até, coloca nos ombros e se alegra. Ele não quer que nenhuma se perca. A palavra do Senhor diz que Deus deu todos para eles, mas que Deus nos deu como presente para Jesus, mas Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ei, você consegue entender que se alguém se perder é porque você quis se perder, porque Jesus ele nunca teve esse desejo? Ei, Jesus ele faz tudo perfeito. O plano de Deus ele é perfeito. Deus ele sabia da necessidade da salvação. Deus ele sabia da necessidade da salvação. Então, ele pegou o seu filho, mandou para cá. Ele mandou seu filho para cá. E Jesus ele teve amor pela humanidade, porque Deus ele tinha amor pela humanidade. E no decorrer da Bíblia, Deus ele usa profetas, Jonas, Abacuque, fulano, vai a Nínive, ora para aquele povo
altar, ele fala que você é importante como Deus, que você é maior que Deus. Mas não é isso, é mentira, é heresia. Você é importante para Deus, mas você não é mais importante que Ele. É verdade. Bem, porque hoje em dia as pregações elas não são mais cristocêntricas, elas são para agradar o ego do homem. Bem, vocês têm que entender que as pessoas não estão se conformando dentro da igreja com a palavra de Cristo. Você acha mesmo que você precisa agradar alguém? Você não tem que agradar ninguém, nem Jesus agradou todo mundo, igreja. Jesus ele foi perseguido. Jesus ele desceu do céu para que ele viesse converter aqueles judeus, para que eles reconhecessem Jesus como Messias, para que viesse instaurar o reino dele na terra. Só que João 1 fala que aqueles que haviam escolhido não receberam. Não receberam. E a gente tem que voltar no nascimento de Jesus. Que aqueles magos, se você for pesquisar mais a fundo, aqueles magos representam nós gentios. Porque nós reconhecemos que Jesus era o Messias. Ei, a graça de Deus ela é tão inexplicável que ela alcança até os gentios que somos nós. Ela limpa. Ah, mas você pode falar assim. Mas como que a graça do Senhor Jesus, a justificação dele justificou Adão, se ele não tinha morrido por nós ainda? A graça do Senhor Jesus, a justificação dele é infinita, ela cobre todo mundo. Aleluia. Deus é poderoso, igreja, ela cobre todo mundo. Adão pecou, mas o Senhor sabia que já tinha um plano de salvação para resgatar o homem da condenação. E você já nasceu condenado, mas quando você creu em Jesus, ele te tornou justo e te tornou salvo. Aleluia. Ele te tornou justo, igreja, justo. E vocês têm que entender que a justificação do Senhor Jesus, ela não é um processo, ela é um ato de imediato. Quando você crê no Senhor Jesus, você já se torna justo aos olhos dele. Aleluia, Deus. Nada de Deus é um processo, tudo é um ato, igreja. É nós que precisamos desse processo, porque nós sucumbimos se for tudo um ato do Senhor Jesus. É isso aí que o serviço pela bicicleta fura já aquela ira. Porque nós somos seres humanos, somos carne. Mas o Senhor Jesus ele se fez carne como você e ele venceu o mundo. E ele só consegue nos justificar porque a palavra do Senhor diz que ele não tinha pecado sobre ele. Porque não tem como, igreja, um pecador justificar outro pecador. Então Jesus ele era santo, 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 santo e imaculado e sem pecado. Aleluia. E é por isso que ele entrou no inferno e tomou a guilhão da morte. Tirou o poder dela. Porque ela condenou um homem sem pecado. Ela matou um homem que não tinha pecado. Por que matar ele se ele não tinha pecado? Ela foi injusta e ali ela perdeu toda a sua autoridade. Aleluia. Deus ele é maravilhoso, igreja. E essa palavra da justificação é uma palavra que todo crente tem que escutar. A salvação você não perde por pecar, você perde a alegria. Que essa noite você não venha perder nunca a alegria da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Não peque, não peque. Mas se pecar, sabe que você tem um intercessor que intercede por você. E o nome dele é Jesus. O diabo ele te acusa, mas tem um advogado que te defende. Aleluia. Tem Deus no céu que ele cuida. Cada passo que você dá, ele está com você. Isso é a palavra do Senhor diz. Que nós venhamos a orar para anjos nos guardar, igrejas. Porque Deus nos deu esse dom, essa autoridade. A palavra do Senhor diz que a salvação de Deus ela é um dom. E dom é presente. Deus ele nos deu gratuitamente. Glória a O Deus. que você deu para Jesus por ser salvo? O quê? Nada. Porque se você desse alguma coisa, até como se fosse um lápis, não seria mais por graça, seria por mérito. Você não deu nada para ser salvo, mas mesmo assim, alguém viu valor e qualidade em você e achou que seria de bom grado descer e de nos salvar para que nós venhamos morar com Ele. Porque é igual Romanos 5 fala, é muito fácil
assim, responda a si mesmo. Se depender da tua resposta, busque mais a Deus. E se a resposta for boa, busque mais a Deus. Se ela for desagradável, busque mais a Deus. Sempre busque mais a Deus. Eu estou estudando o livro de João e é maravilhoso, igreja. É maravilhoso, é maravilhoso e é maravilhoso. Aleluia! A palavra do Senhor é maravilhosa, igreja. Eu quero dar um testemunho aqui, porque a palavra do Senhor diz que quando a gente pede o nome do Senhor Jesus, pelo nome dele, ele atende. Quando ele tinha 6 meses, ele foi internado com broncolite no regional. A gente já estava lá há uns dias, e o pai dele não podia entrar, porque ele podia passar, o pai dele podia passar alguma coisa para ele, e ele estava em isolamento. Colocaram a gente no quarto, e ele estava começando a engatinhar, e era um martírio, já era um martírio, porque ficar o dia inteiro com uma criança sem nada para distrair, ele é horrível. E eu lembro que o nosso filho ligou e falou assim, e ele fez o exame para comprovar a broncolite, e esse exame ia para Campo Grande e ia voltar daqui 4 dias, então ele só podia ser liberado daqui 4 dias. Então ele ia ser liberado ali com uns 8, 9 dias. E no terceiro dia, meu marido me ligou e falou assim, não se preocupa, ora para Deus, porque eu tenho fé que amanhã vocês vão estar em casa. E eu falei para ele, não vai, porque já me falou que é daqui 4 dias. Eu lembro que deu meia-noite e ele tinha que tomar a amoxicilina dele, e eu estava esperando a enfermeira, porque o dele foi muito lento, porque ele não pegou veia dele, então era tudo oral, e demora mais para agir o efeito. E ele estava chorando, e a gente tinha passado a gente para o quarto, tinha uma menininha também que estava em estado crítico, e ele estava chorando. Eu lembro que eu falei para Deus assim, porque no meu momento de desobediência a Deus e sem entender o que Deus estava fazendo na minha vida, eu falei para Deus assim, eu não quero que o Senhor use mais o meu filho para me castigar, para me punir. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, eu quero ir embora daqui. No outro dia eu estava na minha casa, pela glória do Senhor, mas Deus fez me entender, depois de meses, eu já fazer 2 anos, ele me fez entender agora, esse mês, essa semana, que antes de eu agir assim meu, ele era do Senhor Jesus. Aleluia! Antes dele ser meu, ele é de Deus. Aleluia! E Deus não usa o filho para punir a mãe. É verdade. Deus estava me voltando naquele hospital. Aleluia! Isso é a dádiva de Deus. Aleluia! Deus, ele te faz passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não te desampara. Ele deixa o passarinheiro preparar o laço, mas ele não te desampara. Aleluia! Ei, Jesus deixa você ter enfermidade, deixa você passar necessidade, mas ele não te desampara. Ele não te desampara, igreja. Porque nós venhamos ser prósperos na presença de Deus. Eu estou falando de prosperidade, não é quem a prosperidade como acha que é ter casa, carro, isso não é ser próspero. Ser próspero é você viver uma vida onde não te falta nada, mas na presença de Deus. Porque Salomão, a sua maior inteligência, a maior riqueza, falou que viver uma vida sem Deus é pura e mera vaidade. Riqueza é dom de Deus, igreja. Se você quer, peça. Se ele quiser dar, ele dá. Mas quando a palavra do Senhor fala em próspero, que os crentes são prósperos, não é que o crente tem que ser rico, é que prosperidade é uma vida sem necessidade diante da presença de Deus. Aleluia! Porque nós temos esse critério que o irmão está passando necessidade, ele recebe uma cesta básica porque ele está em pecado, é por causa disso. Não é isso, igreja. Jesus, ele nos aperfeiçoa nas nossas maiores fraquezas. Aleluia! E saiba que essa noite que Jesus ele te justificou, e foi pela fé. Se o homem te acusar, fala que você é condenado, mentira. Jesus ele já levou todos os seus pecados sobre ele na cruz. Foi Jesus que te mudou. E que ele quer te moldar e formar a beleza e o caráter dele cada dia mais em cada um. Essa é a minha mensagem. Receba o pastor com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de glória, Deus de poder. Que palavra maravilhosa. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sendo justificados, sendo salvos pela fé. A salvação é pela fé. Glória a Deus por isso. Porque se fosse de outra forma, quem seríamos nós? O que nós poderíamos dar para aquele que já tem tudo e que criou tudo?
Então a salvação é por crer. Diga, eu creio. Eu tenho fé. Mesmo diante, diga irmãos, mesmo diante das tribulações, a minha fé vai permanecer no Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que palavra poderosa, né? Quando diz assim, quem daria para morrer pelo injusto? Possa ser que até pelo justo dê, mas pelo injusto, tendo só um filho, por pecador. Nós muitas das vezes, quando vemos alguém, algum erro, alguma falha, nós falamos, merece mesmo, está sendo punido. Mas Deus diz, não, merece, mas eu não vou punir ele, eu vou punir o meu filho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé. Que Deus continue abençoando a nossa irmã, abençoe o marido dela.